Vamos então, irmãos, abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 14. Vamos ler os versos de 15 até o final. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ainda os 2 versículos iniciais do capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vamos orar. Pai, mais uma vez é para nós motivo de grande alegria podermos nos reunir aqui, abrirmos Tua palavra, Tua bendita palavra, para que Tu possas falar conosco. Bendito e amado pastor, foste Tu que nos disseste que nós, Tuas ovelhas, reconhecemos a Tua voz. Tua doce voz. Fala conosco nessa noite, Senhor. Faz-nos ouvir a Tua voz. Ecoa fortemente no íntimo de cada coração, com aquela Tua voz edificadora, aquela Tua voz capaz de
arrebentar tudo que é contra ti e capaz de edificar para ti aquilo que é do teu agrado. Então nos apresentamos a ti com essa expectativa santa, bendita. Sabemos que só tu podes nos falar. E com essa certeza de que não estamos aqui porque desejamos apenas, mas porque o Senhor nos convocou. É o Senhor que se apresenta a nós por meio da tua palavra. Faz-nos ver-te, ó Senhor. Queremos, com olhos abertos, ouvidos abertos, recebermos aquilo que tu tens para nós. Não queremos que nada se perca, mas queremos recolher aquilo de precioso que o Senhor tem a semear nos nossos corações. Assim, encomendamos este tempo, tua palavra lida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então compartilhado este capítulo 14 e essa tarde de sábado, este almoço e tarde de sábado que o Senhor passa então na casa daquele fariseu. Então vimos uma primeira parte onde o Senhor cura um hidrópico e o que isso significa, quais as implicações relacionadas a isso, e o Senhor, eu tenho certeza que tem nos falado ao coração a respeito disso. Também vimos que o Senhor, em sequência, passa de aquele que está sendo observado por todos, mas o Senhor também segue observando todos aqueles convidados. E o Senhor percebe a motivação e as atitudes deles de forma muito clara e propõe uma parábola. Então, nós vimos que o Senhor expõe como aquele sumo sacerdote que tomava a oferta e então passava sua faca naquela oferta para então examinar cada parte. E sem dúvida nenhuma o que nós vemos aí nesses versos que o Senhor propõe essa parábola é de forma, por meio da parábola, o Senhor tomando sua faca e expondo os corações. E propondo a eles, então, que olhassem para si mesmos diante dele, e então seus corações fossem expostos para a cura, porque era exatamente isso que o Senhor havia acabado de fazer, curando aquele inchado, aquele hidrópico. Então, nós dissemos aos irmãos que o Senhor segue, então há ainda duas partes significativas aí nesse capítulo e que são o nosso encargo para essa noite. Uma parte que nós podemos dividi-la em duas partes menores, digamos assim, que se inicia aí no verso 15 até o verso 24, onde o Senhor vai apresentar aí para nós essa exclamação desse homem que era um dos convidados e que então exclama que era bem-aventurado aquele que comesse pão no reino de Deus. E então, baseado nessa exclamação, o Senhor propõe novamente, conta uma história, de forma a ser uma nova parábola para eles, de uma grande ceia. E através dessa parábola, e baseada nessa exclamação, o Senhor agora passa a apresentar para eles as resistências do coração do homem a esse governo de Deus, a esse reino de Deus. Então essas duas partes menores, uma bendita exclamação a respeito do reino de Deus e as recusas do coração do homem, a relutância do coração do homem em se submeter ao governo de Deus. E então há uma última parte neste capítulo 14, onde o Senhor fala a respeito da cruz e do discipulado, e do chamamento ao discipulado. E então, que o Senhor nos ajude a olharmos para essas porções que lemos e extrairmos aí lições
preciosas para nós. Nós vimos que tudo começa, irmão, nessa porção, tudo começa depois de o Senhor expor, então, aqueles corações com aquela parábola, né, dos primeiros lugares, tudo começa com uma exclamação, que está aí no verso 15. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Existe uma certa divergência entre os estudiosos com relação aos motivos desse que pronuncia essa frase. Alguns sugerem que talvez tenha sido uma frase presunçosa, uma frase de alguém que não tinha convicção do que estava dizendo e nem mesmo tinha desejo pelo que estava dizendo. Mas outros estudiosos sugerem que sim. Essa é uma frase de alguém que estava impactado pelo que acabava de ouvir, pelos princípios que o Senhor havia mencionado a respeito do reino de Deus. E que, de alguma maneira, aquele estilo de vida que o Senhor havia proposto, aquela maneira de se portar, a realidade de vida regida por aqueles princípios do reino, como o Senhor tinha apresentado, havia impactado o coração de um dos convidados. Então ele pôde dizer, feliz, é muito feliz aquele que come pão no reino de Deus. E então, essa frase, ela talvez, e nós vamos considerar assim nessa noite, talvez ela realmente tenha sido dita por alguém que foi impactado pelo que acabava de ouvir do Senhor. Pela abordagem que o Senhor fez daqueles princípios que já vimos, irmãos. Aquela maneira que o Senhor diz que no seu reino, aqueles que estavam seguindo a Ele não seriam aqueles que estariam preocupados apenas com as suas próprias vidas. Eles não estariam preocupados em atropelarem uns aos outros para ocuparem lugar de destaque. E eles nem mesmo seriam aqueles que praticariam a hospitalidade para obter qualquer tipo de retorno. Não, no seu reino, eles seriam aqueles que estariam voltados para os necessitados, que estariam dispostos a negarem a si mesmos, que estariam dispostos a esvaziarem suas vidas, que estariam dispostos a seguir por um caminho de esvaziamento, que não buscariam nenhum tipo de popularidade, que seriam aqueles que, segundo o princípio do reino, viveriam uma vida de negar-se a si mesmo, esvaziarem-se a si mesmos. Então isso impactou aquele homem. E de alguma maneira ele então profere essa frase. Baseada nessa frase, então o Senhor não desqualifica o que foi dito, mas o Senhor reforça, mas apresenta, segue raiando com aquela sua luz intensa para os corações de todos aqueles que estavam ali. Então o Senhor apresenta, a partir do verso 16, a sua resposta a essa afirmação. E o que o Senhor vai dizer? Olha, claramente, como o Senhor vai abordar então a questão? O Senhor vai dizer, olha, eu sei que você e talvez alguns dos que estão aqui estejam realmente impactados por esses princípios, estejam de alguma forma atraídos por esse ideal do reino, estejam realmente despertados para esse estilo de vida. Mas eu preciso dizer claramente para vocês que vocês receberão um convite. E a maneira, o procedimento de vocês diante desse convite vai mostrar que vocês estão impressionados com o ideal, mas não estão preparados para praticá-lo. Vocês receberão um convite maravilhoso. E a recusa que vocês farão pelo pão, quando ele for oferecido, prova que vocês não estão preparados para praticar os princípios do reino. Agora, irmão, pense comigo nessa parábola. Que experiência difícil para esse homem hospitaleiro, não é?
ele estava convidando muitos para estarem com ele, preparando um grande banquete, uma festa maravilhosa. E ele teve que lidar com recusas de toda maneira. Ele, sendo hospitaleiro, ele teve a experiência de que fosse recusada a bênção que ele estava oferecendo. E então o Senhor propõe essa parábola considerando essa grande ceia. E o verso 16, olhe para ele por favor, diz assim: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Então tem um primeiro ponto aí. Aquele homem, aquele senhor preparou uma grande festa, uma maravilhosa ceia, um banquete glorioso. E ele convidou a muitos, e isso houve uma recusa. E seria, sim, uma afronta recusar esse convite. Ainda mais no contexto do Senhor. Porque para nós aqui, irmão, é muito simples, por exemplo, quando nós nos convidamos, olha, você vai à minha casa para jantar no sábado. Então é muito simples para nós irmos ou recusarmos esse tipo de convite. Porque é muito comum essa interação social aqui no Ocidente. Mas lá, essas ceias, elas eram oportunidades em que o senhor da casa abria a sua intimidade para os convidados. Não era comum. Não era comum porque a comida naquele contexto não era tão abundante como é nos nossos dias. A água naquele contexto não era tão abundante. Então uma recusa para um banquete tão significativo era uma afronta. Era uma afronta. E o que nós estamos vendo é que o Senhor prepara aquele banquete precioso e ele começa a experimentar o desprezo dos convidados. Ele prepara um banquete e os convidados começam a dar desculpas para não irem. Ele provê uma mesa, tudo parte do coração amoroso dele. Ele prepara uma mesa, faz um convite gracioso e começa a ter que lidar com recusas. E o Senhor é tão maravilhoso que na sua história ele propõe que os corações daqueles homens seguissem sendo expostos. Para que eles pudessem ver que mesmo admirados daquela bem-aventurança de poder comer na mesa do reino, quando o convite fosse feito, e o convite estava agora sendo feito, as recusas começaram a surgir. E então, o Senhor dispõe aquele lugar e o banquete é recusado. Agora, irmão, esse banquete aponta, talvez seja importante nós considerarmos assim, esse banquete aponta para uma oferta de salvação, para uma oferta de graça, para uma oferta de intimidade. E aquela oferta é tão tremenda, irmão, é tão graciosa. A palavra salvação na Bíblia, ela é tão grande, que é como se todos aqueles pratos daquela festa pudessem ser uma figura dessa grande salvação. E então, o que nós vemos é que, e essa é a nossa experiência, quantas vezes o Evangelho tem sido pregado e anunciado, e o convite para uma grande festa tem batido à porta dos corações, e tem sido apresentado riquezas, comidas preciosas, que jamais poderiam ser tocadas em uma outra esfera. Então, é como se aquela salvação bendita batesse à porta dos corações, e o que nós temos é recusa. Não, Senhor. Esse Senhor estava oferecendo nesse banquete de salvação coisas como um coração tranquilo. Quando nós conhecemos a Jesus, só tem
uma maneira de o nosso coração se tranquilizar. É quando nossa vida, nós dizemos sim a esse convite bendito, não é? Então, não tem outra maneira de ter um coração tranquilizado. Não tem outra maneira de aprender o poder, a capacitação da obediência. O homem não obedece se ele não receber essa provisão de graça que o Senhor anuncia. Mas o que nós vemos é que esse bendito e riquíssimo Senhor bate à porta dos corações com um convite gracioso. E o que nós estamos vendo nessa parábola é recusa atrás de recusa. Recusa e mais recusa. No verso 17, se você continuar, diz assim: a hora da grande ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque, veja essa última expressão, tudo está preparado. Então, enquanto no verso 16 nós temos o convite, Deus honrando os seus convidados com uma graciosa oportunidade de comer com Ele, de estar junto dele. Deus abre a porta da sua destra de comunhão. E a resposta é não. Segundo a parábola que nós estamos vendo. Mas no verso 17, há uma insistência da parte desse Senhor. Ele manda o seu servo. E, irmão, quantos servos o Senhor tem levantado ao longo da história da humanidade, para que então sejam enviados e os corações sejam atingidos até os confins da terra. Que maravilhosa e graciosa oportunidade o Senhor concede a todo homem. E o que ele diz? Tudo está feito. O banquete, o evangelho é de graça. O evangelho é absolutamente de graça. Tudo está preparado. Você não precisa, aqui no nosso contexto, é muito comum nós realizarmos esses encontros de comunhão, então cada um leva uma provisão, não é? Cada um contribui com algo dessa oportunidade, dessa refeição. Mas aqui o que está sendo dito é que o Senhor deste banquete, Ele preparou tudo. Tudo está feito. Há um banquete a ser desfrutado. Tudo está preparado. E há um insistente convite para uma festa de comunhão, onde, nessa festa de comunhão, o primeiro item é uma oportunidade de comunhão e de fartura de pão. O Evangelho apresenta comunhão onde há fartura de pão. Não só isso, o que está sendo apresentado nessa oferta de graça, além de comunhão, é descanso. Ninguém precisa fazer nada e nem tem condições de fazer nada. Você só precisa dizer sim e estar adequado para essa festa. Porque ela será uma oportunidade de comer o pão em fartura na mesa de Deus, na ceia de Deus. Não só isso, é uma oportunidade não só de comunhão, mas de descanso, porque tudo já está arrumado. Que lindo, não é, irmão? O Senhor, numa ocasião em que estava preparando aquela última ceia com seus discípulos, Ele também pediu a cooperação deles, mas tudo já estava preparado, você se lembra? Ele disse para eles: vocês vão sair, encontrar um homem com um cântaro. Esse homem vai levar vocês até um aposento. Vocês vão dizer para o dono da casa: onde está o aposento em que o Senhor vai comer a Páscoa com os seus? E tudo estava preparado. Que maravilhoso. Não somente comunhão, mas também descanso. Mas não somente isso, também é uma festa graciosa de amor. Por quê? Porque aqueles convidados desfrutam da presença do anfitrião. Eles podem tocar e ter a oportunidade de ver e ouvir o anfitrião. E essa era então a importância maior dessas oportunidades em que as casas eram abertas para receber. Mas não somente comunhão, descanso, amor, mas também intimidade, irmão. Essa era uma oportunidade de intimidade.
Você se lembra do Salmo 25, verso 14? O salmista diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele dará a conhecer a sua mesa, sua intimidade, sua comunhão, seu amor, seu descanso. Tudo está preparado, tudo está feito, um grande banquete. E ele segue o verso, uma nota importante. No verso 17, os servos são mencionados. Irmão, se você for a Mateus 22, há uma parábola mencionada por Mateus, no registro de Mateus, semelhante a essa, que talvez o Senhor tenha falado numa outra ocasião. E o Senhor acrescenta, existem diferenças nessas parábolas. E com relação aos servos, o Senhor acrescenta algo interessante. Ele diz que esses servos que foram então enviados para reforçar o convite, para despertar os corações, para mostrar, para anunciar a importância do que estava sendo provido. Há um grande banquete, não se demore, prepare-se. E graças ao Senhor, pela incumbência que segue conosco, a igreja do Senhor, de anunciarmos que em breve haverá uma boda, que em breve haverá um encontro de comunhão, de descanso, de amor, de intimidade do Senhor com os seus. Segue sendo um encontro de graça. Tudo foi preparado, mas eles estavam se escusando, rejeitando essa oportunidade de comunhão. Mas como disse, esses servos são mencionados. E lá em Mateus, o detalhe sobre os servos que o Senhor acrescenta é que esses servos, no verso 6, Mateus 22, 6, esses servos, eles foram maltratados e mortos. Esses servos foram maltratados e mortos. Eles foram enviados para anunciar essa maravilha, essa boa nova de participarem do banquete de Deus, e eles foram maltratados e mortos. Não é essa a história da igreja e de todos aqueles a quem o Senhor tem levantado, e muitos têm sofrido em detrimento de apresentarem graciosamente uma bênção. Veja isso, irmão. Aqueles servos amados do Senhor que têm sido levantados para isso. Mas o verso 18, continue comigo. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Então, os homens procuram eximir-se, se dispensarem da obrigação, da responsabilidade de ir à ceia. Eles receberam um convite e agora eles passam a pedir, a fazer um apelo para que sejam deixados de fora. É isso que significa a palavra que foi usada aí, excusar-se. É fazer um apelo sério para que seja deixado de fora. Irmão, o pecado causou um dano tão profundo, que quanto mais preciosa a coisa que é oferecida, a impressão que se tem é que o desinteresse, a desconsideração é maior. A salvação, o banquete, as bênçãos são apresentadas a um mundo absolutamente destroçado, perdido, cansado. E o que nós vemos é uma escusa, é um pedido, um rogo, uma desculpa que não pode de maneira nenhuma ser uma razão adequada. É apenas uma desculpa. Me deixe de fora. Eu não quero participar da festa. E então, talvez o valor principal dessa parábola que o Senhor propõe seja a razão pela qual os homens dão desculpas para não se apresentarem a essa festa. E então, nós temos 3 desculpas na sequência, né? Nós temos o primeiro que comprou um campo e disse que precisava ir ver e não foi, e não
pediu desculpas, né? Fez uma escusa para não participar. Nós temos o segundo, que comprou 5 juntas de bois e também se deu por escusado. E nós temos o terceiro, que a questão dele era um casamento. Casei-me, por isso não posso ir. Então, primeiro aspecto aí dessas escusas, a primeira escusa que o Senhor traz à luz, porque, irmão, existem muitas maneiras de se rejeitar as bênçãos de Deus, a salvação provida, a comunhão apresentada, a oportunidade de graça oferecida pelo Senhor. Tem muitas maneiras de se rejeitar, mas o Senhor destaca aí 3 principais. Então nós temos a primeira, a compra de um terreno, e nós podemos chamar isso daí de negócios, posses. A primeira escusa está relacionada então com posses. Eles preferem olhar, cuidar, dar atenção às suas posses do que responderem ao convite oferecido. Então esse é o primeiro motivo aí de escusa. Agora veja que o Senhor está destacando o poder que os negócios, que as posses têm sobre o coração de cada homem. Então pensemos nisso, meus irmãos, por conta da seriedade disso. Porque nós, graças ao Senhor, já adentramos essa mesa de comunhão. Nós já temos nos assentado com Ele em comunhão, em descanso, em amor e em intimidade, graças ao Senhor. Porque talvez a esmagadora maioria dos que estão aqui nessa noite já tenham dado um sim ao Senhor. Já tenham respondido ao Senhor. Mas seguem, como qualquer homem, correndo o perigo de que negócios ocupem lugar nos nossos corações e nos afastem de uma progressiva comunhão com o Senhor, de um avanço na nossa esfera de realidade, de dependência dEle, na nossa realidade de deixarmos as nossas coisas para vivermos para Ele. E então, o primeiro motivo, negócios. Eu preciso ir ver o meu terreno. E nessa resposta, irmão, o que parece é que esse primeiro homem, ele é até educado. Ele apresenta uma necessidade maior que ele tinha para então pedir desculpas para não comparecer. Ele ele roga aí que ele seja dado por escusado, que sejam aceitas as suas desculpas, que são esfarrapadas, para não participar do banquete. E veja, eu preciso ver um terreno que comprei. Nós sabemos, irmãos, que dificilmente alguém compra um terreno sem ver, né? Dificilmente alguém compra um terreno sem ver. Como disse um dos estudiosos comentando esse texto, ele diz assim, para cavalo dado, não se olha os dentes, né? Mas para terreno comprado, sem dúvida, que nós olhamos o produto. E então essa é uma escusa, uma desculpa que expõe absolutamente a falta de vontade desse coração. Ele recusa por causa de suas posses, seus negócios. Segundo homem, a segunda questão aí, eu comprei 5 juntas de bois. Agora a questão não são negócios, agora a questão aí é trabalho. A questão não são posses, agora a questão é trabalho. Eles preferem trabalhar do que receber de graça. Essa é a nota que o Senhor procura deixar claro. Estou oferecendo gratuitamente, tudo está preparado. Mas ele escusa dizendo, não, eu tenho que trabalhar. E nós sabemos, meus irmãos, o quanto o trabalho, quanto os homens derivam para o trabalho de suas energias, suas atenções, por conta do que o trabalho provê. O trabalho provê algum significado para o homem. O trabalho provê algum sucesso para o homem. E, em suma, o trabalho produz mérito no coração do homem.
Então ele diz, eu prefiro cuidar das minhas juntas de bois. E ele já não é tão educado quanto o primeiro que apresenta uma necessidade. Ele não tem aqui uma necessidade a apresentar, mas ele ainda assim pelo menos pede desculpas. Ele não diz eu preciso ir, ele já diz se você observar aí verso 18, verso 19, comprei 5 juntas de bois, rogo-te que me tenhas por escusado. Eu vou experimentá-las. Mais um que comprou junta de bois sem experimentar. E certamente isso não era um costume, não era algo comum na época. Mas ele oferece as suas desculpas para não participar. Ocupação com seus próprios interesses. Ele não finge que tem nenhuma necessidade. E ele apenas diz, me desculpe. E essa é a segunda causa principal destacada pelo Senhor para afastar o coração do homem desse sim decisivo a Deus. Então há uma terceira, o casamento. Afeições naturais, afetos terrenos. Ele está tão certo de que ele tem uma razão importante que ele é mais brusco e nem desculpa ele pede. Ele diz, eu me casei e por isso não posso ir. Eu me casei e eu não posso ir. E não apresenta propriamente nenhuma desculpa. E todos nós sabemos, meus irmãos, o forte impacto que é exercido no nosso coração essas relações naturais. O quanto a doçura, ou mesmo o envolvimento nessas relações afetivas naturais podem nos afastar de uma resposta contínua ao Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, porque já tem nos falado há tanto a respeito disso, não é? E digo, irmão, fazendo uma aplicação bem breve para você, que em muitas ocasiões nós temos dificuldade, por exemplo, de permanecermos, de estarmos, de virmos às reuniões e para isso termos que tomar posições em nossos lares. Tem ocasiões em que precisamos vir sem as esposas, em que precisam as esposas virem sem os seus maridos. Mas essas relações são tão fortes que impedem um avanço, um caminho do Senhor nos nossos corações. Que o Senhor fale conosco a respeito disso, porque muitas vezes desculpas, é o que o Senhor está nos mostrando, se levantam nos nossos corações, primeiro por negócios, por posses. E permita que o Espírito Santo fale com você e comigo, irmão, porque são esses motivos realmente principais. Desculpas que se levantam nos nossos corações por posses, por trabalho e por relações afetivas naturais. Que o Senhor fale conosco a respeito disso. Mas, seguindo a parábola, ela então é finalizada aí no verso 24, com aquele juízo da parte do Senhor, que aqueles homens que foram convidados e desprezaram o convite, não participariam da sua ceia. E agora eu quero entrar no encargo principal do meu coração, que é a sequência do texto, a partir do verso 25. Porque então Lucas começa a narrar agora uma cena fora da casa. Agora, o Senhor sai daquela casa do fariseu. E ele dá as costas para a casa e tinha uma multidão. O que nós entendemos é que havia uma grande multidão, porque esse é o relato de Lucas, fora da casa esperando pelo Senhor. E então o Senhor sai, dá as costas para aquela casa, vai se afastando, e então aquela multidão está ali, e o Senhor se dirige àquela multidão. É assim, então, o registro. Verso 25, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse. Então veja a maneira doce
do Senhor mais uma vez. O Senhor se volta para aquela multidão e o Senhor agora vai fazer declarações muito fortes, meus irmãos, muito impactantes para todos aqueles ouvintes, já que ele estava lidando de forma parabólica com aquelas recusas, com aquele endurecimento dos corações de se submeterem ao reino. Ele havia acabado de ouvir uma exclamação: bem-aventurado é o que come pão no reino. Então o Senhor diz: vocês têm dito assim, mas quando a oferta de pão é feita, logo nascem as recusas, as desculpas. Vocês ficam impressionados com as palavras que têm ouvido, mas não as colocam em prática. Nós fomos lembrados no domingo por um irmão que esta hidropsia espiritual que nós podemos experimentar, ela pode ter relação sim com esse acúmulo de impressões relacionadas àquilo que temos ouvido e que então incham nossas mentes, nossos corações, sem nenhuma prática, sem nenhuma disposição para praticá-las. Então o Senhor estava acabando de lidar com isso, ouvindo de um dos convidados, que tinha então se impressionado com aquele estilo de vida que o Senhor havia proposto, de não se preocupar com sua própria vida, de ter um olhar para os necessitados, de tomar os últimos lugares, de negar a si mesmo. Então ele tinha se impressionado. E o Senhor agora entra, desde o verso 25, a falar com a multidão que estava do lado de fora. Aquilo que aconteceu na casa do fariseu, então o Senhor se volta agora para uma cena externa, para aquela multidão e passa a falar àquela multidão. E Lucas vai nos contar que aquela abordagem do Senhor vai produzir algo no coração de duas classes de pessoas. Aquela palavra que o Senhor vai entregar agora, de forma tão contundente, vai gerar algo no coração daquelas pessoas que estavam ouvindo, e principalmente em duas classes de pessoas. De um lado, os publicanos e os pecadores. Muitos estavam ali ouvindo as palavras do Senhor. Um efeito é produzido no coração deles. De outro lado, estavam os escribas e os fariseus. E também algo é produzido no coração deles. E agora, nós temos então aquelas palavras e aqueles termos que o Senhor vai descrever minuciosamente a respeito do que é um discipulado. O Senhor vai apresentar um único caminho para que aqueles que o estavam ouvindo pudessem tratar seus corações e não haver mais nenhum tipo de recusa a esse caminho com ele. E então o Senhor vai apresentar os termos desse discipulado. E esses termos, meus irmãos, eles são tão tremendos. Nós podemos primeiro destacar que 3 vezes o Senhor usa uma expressão fortíssima. Ele usa a expressão, não pode ser meu discípulo. Isso vai aparecer aí no verso 26, 27 e 33. 3 vezes no discurso vai aparecer a expressão, não pode ser meu discípulo. Todas as 3 estão relacionadas com aspectos, com condições para esse discipulado. Agora, irmão, quando o Senhor começa a abrir isso para nós, e o Senhor nunca escondeu de nenhum de nós aqui quais são as condições do discipulado para o qual Ele nos tem chamado. O problema é que nós, muitas vezes, não damos os passos práticos em direção a esse caminho. Mas o Senhor não esconde a força, a severidade, a seriedade das condições para esse discipulado. Então, elas estão implícitas na frase, não pode ser meu discípulo. 3 vezes, 3 condições. Primeiro, verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece, presta atenção nessa palavra,
E destaca ela aí, porque ela é uma palavra importante. Se alguém vem a mim e não aborrece, agora, irmão, o Senhor vai citar coisas muito preciosas. O Senhor não vai citar coisas insignificantes, coisas simples, coisas que não têm valor. Pelo contrário, o Senhor vai citar coisas sobreexcelentes. Ele vai falar, aquele que não aborrece, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida. E termina com a frase tremenda, não pode ser meu discípulo. Então, a primeira condição para o discipulado, nós podemos, para que fique gravado na sua memória, gravemos a palavra aborrece. Porque essa palavra, se você consultar aí, estudar a palavra no original, você vai ver que é uma palavra muito forte, irmão. A palavra aí, ela significa, um dos aspectos é odiar. Outro aspecto é amar menos, renunciar, abrir mão totalmente. É uma palavra forte que o Senhor usou aí. Mas o que o Senhor está querendo dizer? Ele está dizendo que você deve ser cruel, que você deve proceder mal com aqueles amados que Ele te concedeu, pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida. O Senhor está dizendo que Ele está dizendo que você deve ser insensível com esses amados que Ele te deu? Absolutamente, irmão. O que o Senhor está nos ensinando é que nós precisamos aprender a aborrecer, em um sentido, a competição que se levantará entre Ele e o chamamento que Ele nos fez e essas relações tão preciosas. Ele está dizendo, haverá um momento em que você terá que escolher a quem você será leal. Haverá momentos em que se levantará uma necessidade de tomar uma posição e só há uma alternativa para você: sacrificar o seu próprio coração e me seguir. Você está disposto? Porque se você não fizer, não pode ser meu discípulo, é o que ele está dizendo. Você vê a gravidade e a severidade dessa condição, irmão? O Senhor não está escondendo de ninguém que esse é o caminho. De ninguém. Ele está dizendo, se não aprendermos a aborrecer, se não aprendermos a tratar adequadamente, se um dia houver um conflito na sua vida entre dedicar-se a essas relações preciosas e isso impedir você de ser leal ao Senhor e de responder mais plenamente e de avançar no seu relacionamento com Ele, você precisa aprender a tomar uma posição ao lado dEle. Você está preparado para esse discipulado? Esse é o chamado que nós temos recebido. É a isso que o Senhor tem nos chamado. Sacrificar o nosso próprio coração e ir após o Senhor sem fazer nenhuma concessão. Sabe qual é o problema, irmão? É que nós, na nossa mente, muitas vezes ainda corrompida por pensamentos inadequados, nós pensamos que o Senhor vai se impressionar em como nós somos capazes de conciliar essas coisas. O Senhor vai ficar impressionado em como eu dou conta de conciliar essas coisas. E então, quando alguns momentos de conflito simples surgem, nós abrimos mão de avançarmos nessa vida de cruz, nesse estilo de vida para o qual o Senhor nos chamou, e que na medida em que respondemos a Ele, irmão, não significa que nós vamos perdendo e entrando em desamor nessas relações, muito pelo contrário. Na medida em que nós respondemos ao Senhor, então nossa relação com nossos pais vai ser melhor ainda, mais adequada. Nossa relação com nossas esposas, ela irá crescer. Nossa relação com nossos filhos, ela irá avançar. Mas na medida em que nos afastamos do Senhor para nos aproximar dessas relações, então haverá problemas. As relações vão ter problemas. E o nosso afastamento do Senhor gerará consequências. Então o primeiro aspecto, aborrecer.
vamos dar um passo mais. O verso 27, ele vai apresentar a segunda condição. Ele vai dizer, não é uma questão só de aborrecer. E veja, irmão, eu gostaria que você ficasse com essa nota da severidade dessas condições do discipulado. Porque é muito importante que nós tenhamos isso de forma muito clara. Porque o Senhor está colocando em contraponto a bênção e a graça do convite feito a todos aqueles que foi aberta a oportunidade de comunhão graciosa e de salvação na sua mesa, mas em contraponto ele está dizendo, se você quer me seguir, se você quer andar comigo, então tem condições para isso. E a segunda condição, verso 27 e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Veja, irmão, que Lucas está abordando para nós aí, de uma forma muito clara, que o Senhor não está falando da cruz dele, mas aqui ele está falando da nossa cruz. Ele está falando de uma cruz pessoal. Ele está dizendo, você precisa tomar a sua cruz. E aqui talvez nós precisemos ser ajudados. Porque existe muita confusão em relação a isso. Esse tomar a sua cruz sempre significa um caminho de esvaziamento pessoal. Um caminho em que nossa vida, nosso ego é esvaziado, drenado, tratado, mortificado. E então, esse é um único caminho para segui-lo. O Senhor continua dando a segunda condição, e ela também é condição em que não há discussão. Não há um outro caminho. Tomar a sua cruz. E aí, nós precisamos fazer uma pergunta, se esse é o método do Senhor, se o método do Senhor é o caminho da cruz, se o método é que você tome a sua cruz, então o que é essa cruz? Essa talvez seja uma pergunta importantíssima de nós fazermos. O que é essa cruz? Porque, irmão, nós podemos confundir essa cruz pessoal com uma enfermidade, por exemplo. Nós podemos confundir essa cruz pessoal com um sofrimento que nós temos passado, com perdas materiais, com dificuldades, provações. Nós podemos confundir essa cruz como se ela fosse essas experiências. E olha, eu não estou aqui desqualificando essas experiências, elas são muito significativas, mas elas não são a cruz, a nossa cruz. E o que é então? O que é essa cruz para a qual o Senhor tem nos chamado? E talvez, irmão, para que a nossa compreensão se abra, nós precisamos olhar para a cruz dele, para compreender isso. Para que a cruz do Senhor interprete para nós a nossa cruz. Como é a cruz dele? Qual é a cruz que ele tomou exclusivamente? É só dele. Aquela cruz que ele tomou é a cruz, sim, de uma vida esvaziada. É a cruz de uma vida entregue, totalmente entregue em favor de outros. Nenhum benefício para si mesmo. Nenhum agrado para si mesmo, nenhuma vantagem para si mesmo. A cruz do Senhor é um esvaziamento em favor, em bênção, em salvação de outros. Então isso nos ajuda a compreender qual é, então, a minha cruz e a sua cruz. E talvez, irmão, quando nós tocamos então nesse sofrimento do Senhor, nesse sofrimento vicário, né? Substitutivo, nesse sofrimento em favor, em substituição. Quem devia sofrer são os pecadores, mas quem sofreu é o Santo de Deus, substituindo os pecadores. Essa é a cruz de Cristo. Quando nós olhamos para aquela cruz, isso que nós vemos. Agora, então, qual é a nossa cruz?
É quando nós, pela graça do Senhor, aprendemos esse caminho de nos identificarmos com Ele, abrindo mão, renunciando tudo quanto temos em favor da sua vontade e da bênção e do cumprimento dessa vontade, abençoando outros. O Senhor tem nos chamado para isso. Se nós não aprendermos esse caminho dentro de casa, irmão, como que as nossas esposas vão ser abençoadas? Como que os nossos filhos vão ser abençoados? Como que os irmãos serão abençoados? Como que esse mundo será abençoado? Esse mundo precisa olhar para nós e contemplar aquela cruz. E de que maneira esse mundo pode contemplar aquela cruz? Quando nós vivemos esse estilo de vida que o Senhor Jesus viveu. E qual é o estilo de vida dele? A si mesmo se esvaziou, Filipenses 2. O apóstolo Paulo vai dizer isso para nós. A si mesmo se humilhou, a si mesmo se entregou, a si mesmo se deu, se ofereceu. Esse é o estilo de vida para o qual o Senhor tem nos chamado. E essa é a sua cruz pessoal, irmão. Então nós precisamos orar ao Senhor e compreender esse caminho na nossa vida diária. Senhor, me ensina a tomar a minha cruz. Me ensina como tomar a minha cruz na minha relação com a minha esposa, na minha relação com os meus irmãos, na minha relação contigo, Senhor, para ouvir melhor tua vontade, tua voz, para que seja silenciada a minha voz, meus interesses. Me ajuda, Senhor, eu quero aprender a tomar a minha cruz. Porque se eu não aprender, não posso ser seu discípulo. Não adianta outro caminho, não há outro caminho. Então que o Senhor confronte nossos corações com isso. Mas seguindo, irmão, esse caminho que eu devo andar, ele é o único caminho de vida e de serviço. Agora, eu queria ler um texto de Paulo em Gálatas, que vai nos ajudar muito nesse aspecto. Abra comigo, por favor, em Gálatas capítulo 6. Veja o que Paulo diz sobre isso, sobre esse caminho da cruz e como ele aprendeu esse caminho. E está certo que essa é uma declaração que Paulo faz a respeito dele mesmo, mas nós precisamos almejar isso, irmão. Nós precisamos anelar isso. Esse é o caminho para nós, Gálatas 6,14. Olha aí o que Paulo diz. É um texto conhecido. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Ele está dizendo, olha, eu não caminho buscando minha própria glória. É exatamente o caminho que o Senhor está trilhando no capítulo 14 de Lucas, irmão. E que o Senhor trilhou por toda a sua vida. Eu não procuro gloriar-me. Longe de mim esteja gloriar-me. Aí ele, vírgula, senão, onde? Na cruz. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual, por meio dessa cruz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Veja o caminho do esvaziamento, irmão. Veja o caminho de nós aprendermos a lidar com as posses. Veja o caminho de nós aprendermos a lidar com o trabalho. Veja o caminho de nós aprendermos a lidar com afeições naturais. O caminho da cruz. Se nós não aprendermos a trilhar esse caminho, nós seremos inadequados para o discipulado. Nós seremos bebês na nossa caminhada. Não poderemos nos apresentar para esse trabalho para o qual o Senhor tem nos convocado, para segui-lo. E então nós temos, vá comigo, não desmarque Lucas, por favor, e vá comigo ao verso 33, porque é a terceira condição. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem. Não renuncia a tudo quanto tem. Então, o terceiro aspecto, primeiro, aborrecer. Segundo, tomar a sua cruz. Terceiro, renunciar a tudo quanto tem, irmão. Você não, ouvindo essas coisas, não gera um temor no seu coração, irmão?
talvez não tenha um homem sequer e uma mulher que ouça essas coisas sem tremer no seu íntimo. Porque são realmente condições fortes. Mas nós vamos entender os motivos que o Senhor apresenta esse único caminho. E a terceira é renunciar a tudo quanto tem. Um dos sentidos aí da palavra renunciar é desistir. Você já desistiu de si mesmo, irmão? Você já desistiu de si mesmo? Você já desistiu? Você já decidiu se afastar de si mesmo? Você já decidiu se posicionar ao lado do Senhor contra você mesmo? Renunciar a tudo quanto tem. É alguém que aprende a não ser dominado por nada. É alguém que não pode ser dominado por nada, mas ele vive para seguir o Senhor. Ele vive se gloriando naquela cruz, como Paulo diz. Eu, de mim mesmo e para mim mesmo, eu não busco nada, glória nenhuma, não me importa, pouco me importa. Quem eu sou, o que eu recebo, isso não me importa. O que me importa é que a vontade do Senhor seja cumprida. O que me importa é gloriar-me na cruz. Porque nessa cruz, eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Será que nós temos adentrado essa experiência, irmão? De que o mundo não olha para nós e vê características dele. De que o mundo deixa de nos apreciar porque está morto para o mundo. O mundo deixa de exercer influência. A filosofia do mundo, os princípios do mundo, o jeito de falar do mundo, o jeito de vestir do mundo, etc. As coisas do mundo param de exercer influência. Por quê? Porque eu não me glorio mais em mim mesmo, mas eu me glorio na cruz. E a cruz coloca um ponto final nessa vida velha, atraída pelo mundo. Mas também o mundo está crucificado para mim. O mundo também, no meu coração, ocupa o lugar devido. Eu consigo avaliar devidamente o que é o mundo. Eu sei que o mundo está caminhando a passos largos para perdição, para destruição, para julgamento. Que maravilhosa apresentação o Senhor faz do discipulado. 3 passos. Mas os versos de 28 a 32, irmãos, estão aí no meio dessas 3. Nós temos 2 vezes não pode ser meu discípulo, 2 condições, e no meio delas nós temos os versos de 28 a 32, em que o Senhor vai apresentar aí, ele vai empregar 2 figuras. A figura de um homem que deseja construir uma casa e a figura de um rei que vai sair para uma guerra. E essa passagem também é cheia de controvérsias nas interpretações de vários estudiosos. Por quê? Porque muitos consideram que o Senhor está propondo uma avaliação de custos para aqueles que estão sendo chamados para o discipulado. Então, olha, faça uma avaliação dos custos. Mas é certo, meu irmão, que não existem custos para nós. O que o Senhor disse é: renuncia tudo quanto tem. Não é uma questão de avaliar custos para mim e para você. A interpretação correta da abordagem que o Senhor vai fazer agora nessa figura de um homem a construir e de um rei a guerrear é relacionada a ele e a sua obra. O Senhor Jesus está dizendo, em outras palavras, que quem está a avaliar o custo é Ele. Que quem está e veio a esse mundo para edificar e para guerrear é Ele. Que Ele é que se apresenta a dizer: eu sou o grande construtor, o grande edificador, e eu sou o grande guerreiro. E por isso eu apresento condições tão sérias, porque eu preciso de trabalhadores adequados para a construção.
e eu preciso de soldados adequados para o combate. Compreende? Eu preciso de homens e mulheres que sejam firmes comigo, até que a edificação seja concluída e até que a guerra seja terminada e vencida totalmente. Compreende, irmão? É isso, e é por isso que o Senhor apresenta condições tão sérias. Discípulos são aqueles que se enquadram nessas condições. Porque esses que se enquadram nessas condições, eles são como aquela metáfora de Paulo para Timóteo, daquele soldado. Você se lembra, irmão? 2 Timóteo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, apresentando uma metáfora da consagração cristã, ele diz, olha, uma vida consagrada é como a vida do soldado. E aquele soldado, ele de modo nenhum, ele se envolve, ele dá atenção para as coisas dessa vida. Mas ele está totalmente envolvido em satisfazer aquele que o arregimentou. Ele é um bom soldado, ele está pronto para o bom combate. Ele é adequado para o combate, ele aprendeu a esvaziar-se. Ele pode empunhar a espada. Ele está pronto para o combate. Não será dada uma espada na mão de uma criança, meu irmão. Os discípulos são aqueles que irão construir e guerrear, que estarão cooperando com o Senhor nessa sua obra. Você se lembra do que o Senhor diz? Abra comigo em Mateus 16, para que você veja isso de uma maneira muito clara, isso que estou dizendo aqui. Mateus 16, o Senhor vai fazer duas colocações para aqueles seus discípulos, especificamente para Pedro, por conta da sua resposta àquela pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Então, no verso 18, veja aí, baseado então naquela resposta de Pedro, verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então no verso 18 o Senhor diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, não sobre Pedro, mas sobre esta rocha, a rocha da sua declaração, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele vai falar que ele fará duas coisas, e ele está falando da sua obra. Então ele diz, eu, primeiro, edificarei a minha igreja. Eu sou um homem que está a construir. Você entende, irmão? Você entende por que o Senhor tem condições tão sérias para os discípulos? Porque ele é um homem que está a edificar a sua igreja. E ele precisa de trabalhadores adequados. Ele precisa de trabalhadores com quem ele possa contar. Ele precisa de trabalhadores que não irão derrubar aquilo que está sendo edificado, porque amam tanto a si mesmos que causarão problemas na edificação. Eles estão tão cheios de si mesmos que eles atrairão discípulos para si e não para o Senhor. E eles irão comprometer a edificação, compreende? O Senhor precisa de trabalhadores adequados. Então ele diz, primeiro, eu edificarei a minha igreja. E depois, segundo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Guerra. Primeiro, construção. Eu edificarei a minha igreja. Segundo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Guerra. Eu sou o grande construtor. Eu sou o grande guerreiro. Eu preciso de trabalhadores e de soldados. É isso que o Senhor tem a dizer a nós. E é a isso que o Senhor tem nos chamado. Então, foi isso que o Senhor pôde dizer lá em Cesareia de Filipe. Que obra, o Senhor está falando da sua obra. Que maravilhoso, irmão. Porque ele veio ao mundo para construir e para guerrear. Ele veio ao mundo para edificar a sua igreja. E ele veio ao mundo para, como João vai dizer na sua epístola, 1 João, capítulo 3, verso 8, também um verso conhecido dos irmãos. Ele vai dizer que ele veio desfazer as obras do diabo.
Ele está em guerra, destruindo, desfazendo as obras do diabo. E ele precisa de bons soldados. Você se lembra de Neemias, irmão? Neemias capítulo 4, depois você verifique lá, medite nesse capítulo e nesse verso. Neemias é o responsável pela edificação dos muros, aquela última leva que retorna para a edificação, para a reedificação de Jerusalém, que estava destruída. Então Neemias retorna para a reedificação dos muros. Então, no capítulo 4, verso 17, há uma citação muito maravilhosa, porque é dito que aqueles que estavam designados para a obra de construção, em uma das mãos, eles seguravam a colher de pedreiro e na outra, a espada. Eles estavam atentos à guerra, guerreando, espada ali pronta para a batalha e também a colher de pedreiro para a edificação. E essa também é uma nota linda a respeito da obra do Senhor. O Senhor também tem na sua mão os seus instrumentos, seus trabalhadores para a edificação da sua igreja. E Ele precisa contar com todos nós aqui, porque Ele precisa de terminar, então, esta edificação. Esta igreja precisa ser adornada, precisa ser concluída esta obra de edificação. Mas também há uma batalha em curso que não cessa. E ele precisa de bons soldados, homens atentos, homens que não estejam preocupados com os negócios dessa vida, que não se deixam distrair pelos negócios dessa vida, mas eles estão ocupados em satisfazer, agradar aquele que os arregimentou, aquele que os chamou. E então, essa é a obra do Senhor, então, nos versos de 28 a 32. E agora, para nós concluirmos, irmãos, os versos 34 e 35, o Senhor vai falar do sal. Esses homens e mulheres com quem Ele deseja contar, eles são como o sal. E eles não podem ser um sal qualquer. Eles precisam ser um sal que tenha sabor forte, que seja algo penetrante, impactante, cortante. Esse é o sal. O Senhor vai dizer, olha, esse sal, se ele se tornar insípido, como se restaurar o sabor? Não tem caminho para restaurar o sabor, ele para nada presta. Ele será lançado fora. Mas esses que respondem a essas condições do discipulado, eles são como sal. E qual é a característica deles? Eles têm esse sabor forte. Eles não se contaminam, não se misturam. Não é igual chuchu, que em qualquer coisa que você põe com chuchu, o chuchu não aparece, ele ganha o sabor dessa coisa. Né? Mas esses não somos nós. Nós fomos chamados para manifestar o sabor forte de Jesus. A radicalidade de Jesus, o radical amor do Senhor, a radical santidade do Senhor, a radical pureza do Senhor, sua justiça radical. É para isso que nós somos chamados, para que isso seja visto na nossa vida de forma penetrante, forte, que tenha influência purificadora e mais, irmão, que tenha capacidade de restringir a corrupção, porque é isso que o sal faz. O sal preserva. Quando você salga uma carne, ele impede o apodrecimento. É para isso que o Senhor nos chamou. Os discípulos do Senhor são esses. São os que impedem o apodrecimento. Agora, como está a nossa vida, irmão? Qual tem sido o impacto da nossa vida? Será que nós somos algo tão insípido que nós temos apodrecido por causa do fato de que estamos nesse mundo, aguardando o Senhor, nesse mundo que está se corrompendo cada vez mais?
Agora, nós somos esse torrão de sal capaz de impedir que a corrupção entre para dentro da sua casa, irmão. Que a corrupção entre pelos seus olhos e pelos seus ouvidos para dentro do seu ser. Nós somos como esse sal, capaz inclusive de ajudar outros, preservar, ser um instrumento, influência purificadora. Esse é o sal. E o Senhor, então, nos tem chamado para isso. Agora, o problema é que o cristianismo nos nossos dias parece algo fácil, agradável, não tem sabor, né? Não tem essa característica penetrante do Senhor Jesus quando ele diz assim: aquele que não é por mim é contra mim, aquele que comigo não ajunta espalha. Essa é a característica do sal. Se você coloca o sal, inegavelmente você sabe que o sal está ali. Porque ele gera sabor. Ele tem força de impacto. Que o Senhor faça isso conosco. E os versos, então, iniciais do capítulo 15, como disse, eles vão relatar para nós a reação de publicanos e pecadores e a reação de fariseus e escribas, antagônica à reação, diferente. Absolutamente diferente. Qual é a reação dos... porque as palavras do Senhor nesse capítulo vão terminar com isso. Como elas terminam? Com a reação desses dois grupos de pessoas. A primeira, a reação dos publicanos e pecadores. O que eles fazem? Eles se aproximam para ouvir o Senhor. Por que, irmão, que eles fazem isso? Porque eles eram tão necessitados, eles estavam precisando tanto, eles tinham visto o quão inadequados eles eram, o quanto eles precisavam de um Salvador. Então eles se aproximam para ouvir. E qual é a reação dos fariseus e dos escribas? Eles começam a murmurar e a dizer: ele recebe e come com pecadores. Essa é a reação dos fariseus e dos publicanos. Tão diferente, tão notável a diferença. A pergunta para nós é: qual a reação que nós temos tido diante dessas palavras do Senhor que acabamos de ouvir? Haverá uma murmuração no seu coração e no meu, dizendo: duro é esse discurso, Senhor, quem o pode ouvir? Ou os nossos corações se dobram em necessidade, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. É isso que nós precisamos. Nos ajuda na nossa pequena fé. Aumenta a nossa fé, porque nós queremos te seguir. Nós queremos ser seus discípulos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós não sejamos esses homens satisfeitos consigo mesmos, escribas e fariseus. Mas sejamos esses publicanos e pecadores tão necessitados que não se afastaram do Senhor Jesus, mas se aproximaram para continuar tendo seus corações rasgados pelas palavras do Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, bendita é a tua palavra. Obrigado por nos falar ao coração. Obrigado por nos chamar de forma tão contundente ao discipulado. Senhor, apresentamos nossos corações a Ti. Apresentamos as desculpas que o Senhor conhece. Suplicamos que o Senhor nos ajude para sabermos andar por esse caminho de aborrecer, tomar nossa cruz e renunciar a tudo quanto temos. Nós queremos ser seus discípulos, Senhor. Nós queremos cooperar contigo na edificação e também na guerra. Queremos que o Senhor conte conosco como teus bons soldados. Não permita que tua palavra seja roubada dos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, para que nós também sejamos responsáveis com aquilo que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus. Amém.